Olá! 8 anos depois do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, 60% dos 42 programas compensatórios e reparatórios apresentam índices baixos ou muito baixos de implementação. Dos 31 bilhões de reais previstos em ações de reparação até 2030, foram executados 23 bi e meio. Já nas ações de compensação, foram aplicados menos de 750 milhões dos 3,4 bi de reais previstos. Os números são do IBAMA. O crime deixou 18 mortos e um lastro de rejeito de minério de ferro até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo. Eu converso agora com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que acompanha o crime socioambiental desde o início. Olá, deputado. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer, viu, estar aqui com vocês novamente na TV Câmara. Deputado, eu tive em Mariana naquela época em que houve o crime, né, que depois se passou a chamar de crime, na época o problema na barragem de Fundão, e eu me lembro que o senhor logo fez uma comissão lá, o senhor era deputado estadual e fez uma comissão externa lá, enquanto o pessoal da comissão externa daqui, federal, ia para lá. Ou seja, o senhor já está há muito tempo mesmo nesse tema, né? Acompanhei tudo. Muitas vezes fui lá pessoalmente, pisamos na lama para ver a situação que se encontrava, acompanhamos se esses projetos estavam em andamento ou não. E, infelizmente, esses dados que foram dados e algo pior. São 8 anos e ninguém foi punido. Do ponto de vista criminal, está tudo parado. Para se ter uma ideia, esses dias, há poucos dias atrás, é que começaram a ouvir as pessoas que são denunciadas como réus, e que nós já tínhamos indiciado tanto na comissão externa aqui, como na comissão especial em Minas. Então todo esse quadro dado é verdade. Por isso se fala hoje em repactuação, em fazer um novo acordo. Aliás, aquele acordo não foi feito com os atingidos. Então o que a gente quer é que nessa repactuação seja de fato um acordo feito com os atingidos, que as ações sejam aquelas que eles propõem, aquelas que eles precisam. Vou citar alguns exemplos. Ações relativas à educação. É preciso ter um cuidado com a educação básica na região, com a educação de nível superior, que lá nós não temos uma universidade. Seria um ganho, porque você faria ali cursos, inclusive, para novos tipos de desenvolvimento tecnológico, tanto do ponto de vista ambiental, mas também para a geração de outro tipo de renda, de emprego, de fazer. Então eu acho isso fundamental. Além disso, tem aquelas que são as reivindicações básicas. Até hoje, nem todos receberam as indenizações individuais. E muitos são aqueles que até hoje não têm casa, sequer a moradia foi entregue, como é o caso de Bento Rodrigues. Então, de fato, é preciso uma repactuação, mas tem que ser uma repactuação com os atingidos. É isso que a gente vem debatendo. Como é que está a questão da reconstrução daquelas duas cidades, Bento Rodrigues e a outra próxima? Paracatu de Baixo. Bento Rodrigues estão ainda em fase de conclusão. Eu digo ainda porque 8 anos já era para estar tudo concluído. As famílias não estão morando lá ainda. Muitas nem irão morar, porque pessoas morreram, outras já estão com outro nível de vida, aqueles que eram jovens já não são mais jovens, já não estudam. Então é outra vida, 8 anos é muita coisa na vida das pessoas. A reconstrução foi no mesmo lugar, deputado? No mesmo lugar não. A reconstrução é em outro lugar que foi escolhido por eles e que a construção são de casas iguais ou muito semelhantes às que tinham. Isso levou uma demora muito grande. Por isso se passaram esses 8 anos. Muitas rachaduras durante o período que ainda fazia, muita contradição. Então houve toda essa demora. O local é inabitável, vai continuar inabitável. Por lá ainda está lá todo aquele minério, aquilo não foi retirado. O que eles fizeram foi algum dique de contenção para não continuar descendo o rio abaixo e ter a contenção lá em barragens que eles fizeram para absorver o que ainda desce de lama. Mas o lugar não pode mais ser para moradia, absolutamente nada. Ali está tudo espalhado, aquela lama, aquele minério, né? Eu estava assistindo a audiência pública que os senhores fizeram há pouco tempo e uma das pessoas falou que quando há uma cheia, aí eles veem toda aquela quantidade de minério, de rejeitos, sobe junto, né? Aí nem é lá, porque lá já tem esse rejeito, já não mora ninguém, etc. Mas lá tem esses diques. Mas isso é ao longo do rio.
Então, por exemplo... nas comunidades ribeirinhas, Comunidades né? ribeirinhas. Nós fomos, visitamos a ilha. Eu esqueci o nome da ilha, não sei se Isso, ilha... eu acho ilha... que essa moça era dessa ilha. Essa ilha é impressionante. Nós fomos lá, pegamos um barco, fomos até a ilha para ver qual era o estrago que veio depois da chuva. Você olha, lá tem assim, blocos de terra que você cava, tira aquilo com a mão, porque aquilo fica tudo rachado depois que o sol vem, e quando você vira, é minério puro. Então não é a lama normal, é uma lama com minério, é o rejeito do minério que volta. Porque eles não fizeram a limpeza da calha. Sequer fizeram a limpeza onde tem a barragem que segurou muito dessa lama. Então, enfim, é uma situação ainda ambiental também impossível de conviver com essa questão. E o que as empresas dizem sobre esse não ter feito pelo menos o recolhimento dos rejeitos? Elas dão desculpa de que não conseguem fazer e vai por aí. Mas a verdade é que foi muita boa vida para essas empresas. Empresas como Samarco, BHP Billiton e Vale. A BHP Billiton e a Samarco são as maiores do mundo, uma das 4 ou 5 maiores do mundo, as duas. E elas simplesmente deixaram da forma que quiseram e foram entrando na justiça para poder adiar muita coisa. E, sinceramente, o governo passado, o governo de Bolsonaro, não fez absolutamente nenhum esforço para que isso fosse corrigido. Então as empresas tomaram conta da Renova, que seria uma fundação mais autônoma para aplicar os recursos, mas ela tinha ali dentro dela exatamente a maioria de pessoas dessas empresas. E como o governo lavou as mãos, as empresas dominaram a Renova e não foi feito nada. Então nós ficamos 4 anos vendo o povo reclamar que as coisas não andavam, a Renova controlada pelas empresas, e as empresas se enriquecendo, porque cada ano são mais bilhões que são distribuídos a acionistas. Então eles tiveram uma vida boa, sinceramente. Um governo firme já tinha resolvido isso naquela época, no mínimo cortava o direito de minerar dessas empresas. É o que nós agora estamos procurando fazer. Pois é, isso que eu ia perguntar. O que a Câmara pode fazer? O senhor ia falar do governo federal. E da Câmara. Então nós fizemos uma comissão externa que está acompanhando esse procedimento. Já fizemos um relatório, isso na legislatura passada. E não deixamos que fosse assinado o acordo que eles queriam ano passado, porque seria um acordo também vantajoso para essas empresas. Agora nós estamos reconstruindo o acordo, junto com a Justiça, através do Tribunal Regional da 6ª Região, TRF6, lá em Minas Gerais, e junto também agora com o governo federal. O governo federal tem colocado vários parâmetros e um objetivo nosso é que estes parâmetros é que serão aprovados e as obras serão executadas na região. E é obrigação de executar uma parte dos municípios, outra dos estados, Minas e Espírito Santo, e outra do governo federal. E o que for da empresa, ela é obrigada a fazer. Se não fizer, por exemplo, a limpeza do fundo de vale, das margens, se ela não fizer a limpeza disso, não der solução, ela vai ganhando multa. Nós alteramos a legislação, na época que houve o crime, nós conseguimos alterar, aumentamos a multa, pode chegar a 2 bilhões para a empresa que não fizer isso. Nós temos a condição também que se as empresas continuarem se negando e não querendo fazer acordo, enrolando, nós temos podemos ter uma definição, inclusive, de não permitir o direito de lavra em Minas Gerais. E faz uma outra licitação para que outras empresas façam. Mas isso aí ainda não está na legislação? Tem na legislação, é possível também. E é possível a multa. Então, aplica-se multa. Não dá para deixar essas empresas nessa folga e elas ficam querendo assinar o acordo que elas querem. Agora, tem já uma ação também que vocês estão acompanhando na Inglaterra, que eles pedem lá para... Acho que são 700 mil pessoas, já chega quase a 1 milhão de pessoas que já têm ação na Inglaterra contra a BHP Billiton, que incluiu a Vale agora, que é especialmente para indenização individual e prefeituras. Então já existe outra ação na Inglaterra. Essas empresas têm que dar um jeito na vida, elas não podem fazer um crime, e é crime. Quando a gente fala que é crime, não é retórica, não. Ficou demonstrado pela Polícia Federal, pelas 2 comissões na época da Assembleia Legislativa e daqui, ficou provado pelas polícias civis, Ministério Público, todos os relatórios dizem que foi crime. Ou seja, a Samarco, a Vale e a BHP Billiton sabiam que aquela empresa podia romper e iria romper. E ao invés disso, eles não agiram para fazer com que fosse nada foi feito de concreto para que não acontecesse, sabendo do risco. E o pior, logo depois, 4 anos depois, a mesma coisa em Brumadinho.
também outro crime que teve CPI, aí é outra história. Mas é história, aliás, é outro capítulo da mesma história, que é essa história de descaso das empresas com Minas Gerais e com essas barragens que eles faziam, que agora está proibido, que é a tal das barragens a montante. Mais baratas, mas muito mais perigosas. Tá certo, deputado. Muito obrigada. Tá bom. Um abraço. Vamos ver também, importante complementar, que nesta luta agora, na denúncia dos 8 anos, os atingidos conseguiram aprovar no Senado o regime de urgência para aquela política nacional em defesa dos atingidos de barragem, que foi uma lei que nós aprovamos, um projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara. Foi feita depois da existência das comissões externas e CPI de Brumadinho. Aprovamos aqui, estava agarrado no Senado, agora já está em urgência e rapidamente deve ser votado finalmente e já tem a garantia de que o presidente Lula vai sancionar essa lei. Ela vai dar proteção aos atingidos para que eles sejam levados em consideração quem é atingido e o que deve se fazer para eles quando ocorrer acidente, crime ou mesmo quando eles tiverem que sair da sua localização ou forem prejudicados. Tá bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, sobre a situação dos municípios próximos a Mariana, 8 anos após o rompimento da barragem do Fundão. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acompanhe também as nossas redes sociais. Até a próxima.